quando você era criança ou adolescente, você já sabia com o que iria trabalhar? Essa nova série do podcast Lantri, com pessoas convidadas sensacionais, vão falar sobre essas aspirações, desde quando elas não faziam a menor ideia do que se tornariam profissionalmente. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela, dela, visto uma camiseta preta, na verdade acho que é azul marinho, tá? De Roma. Sou mulher branca, de olhos claros. Não estou usando óculos, mas meus cabelos são grisalhos. E sou o host desse episódio que faz parte da série Como Cheguei Até Aqui. E hoje eu entrevisto a nossa convidada Emanuele Cristiane Nogueira, mais conhecida como Manu. Ela é uma referência no mundo da educação corporativa. É consultora de aprendizagem e hoje atua na Lantri. Ela é escritora, palestrante, estudante de filosofia, bacharel em direito e especialista na validação, criação e implementação de experiências educacionais e aprendizagem. Ela faz desenhos de treinamento com foco em educação corporativa, formação inicial e continuada, foco no desempenho e preparo de adultos para o alcance de resultados pessoais e profissionais. Manu, é muito bom ter você aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre sua jornada profissional. Muito bem-vinda, Manu. Obrigada, Luciana, pelo convite. Mais uma vez, é um prazer falar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. Muito legal. Vamos participar de um bate-bola aqui rápido? Bora! Manu, qual a aula mais legal na época de escola? Redação. Redação? Sim. Interessante. Por que redação? Eu gostava das aulas de redação do professor Wilson dos Anjos. Ele propunha que analisássemos matérias jornalísticas e aí o nosso objetivo era encontrar o lead. Então, o que, como, quando, onde, por quê. E depois a gente tinha que reescrever a matéria de jornal e depois a gente tinha que fazer outras modalidades de escrita, de redação com base nisso. Isso era muito bacana. Eu gostava muito de reescrever e encontrar a trama oculta por trás das palavras. Olha que luxo. Os professores que provavelmente te inspiraram para a sua profissão, quem são? Esse professor teve uma importância muito grande, professor Wilson, professora Conceição. Engraçado, ela era professora de geografia, ela odiava que chamassem ela de professora, chamava ela de Conceição, porque ela dizia que se a gente falasse só professora, não lembraríamos o nome, e ela está correta. Conceição, que sempre dizia que a gente tinha que viajar para ver as coisas como eram e tudo mais. Professor Wilson Colares, professor de filosofia, sociologia e geografia, e esse professor muito especial fomentou aí a vontade de escrever. E o professor Wilson dos Anjos também com relação à questão da redação. E na faculdade, filosofia, a professora Mônica Ayub, professor Joel Gracioso e outros professores maravilhosos. Uma bronca, Manu, que você levou e que te ajudou a rever suas atitudes. Eu entrava, quando eu fiz a mudança da quinta para a sexta série, foi muito engraçado, porque eu estava na mesma escola. Só que era um rito de passagem, assim, da quarta para quinta e da quinta para sexta. E aí, uma vez eu entrei correndo na sala, assim, sabe quando você sai do recreio e entra correndo na sala? O professor Wilson já estava. Ele mandou eu sair da sala e falou: vai lá chamar seu povo. Quando ele falava isso, é porque a gente estava expulso de sala que só entrava com a família. E também ele reclamava quando a gente bocejava de forma audível. Ele falava que coisa deselegante. Aí eu aprendi a bocejar bem baixinho por causa dele. Olha só como os professores nos marcam, né? Sim, sim. Pequenas atitudes. Uma frase que marcou na sua adolescência. Minha adolescência foi tão insuportável. Sempre havia muitas críticas em relação com as pessoas que eu andava. Então era assim, fica empanada com esse povo aí, esse povo vai levar você para cantinho não, viu? Fica andando com esse povo aí estranho. Era sempre assim, andando com esse povo estranho. E eu era a pessoa mais estranha do povo estranho. Então é muito interessante. O que era ser uma pessoa estranha, Manu, naquela época? Engraçado, eu não conseguia me enturmar com as meninas, não conseguia me enturmar com os meninos, só fui me enturmar com o pessoal do teatro, o pessoal que gostava de rock. Então eu sempre me sentia um patinho meio que deslocado, assim. Nunca fazia parte de um grupo, assim. Tinha o grupo das gostosas, aí eu não achava que eu fazia parte das gostosas. Ai, era uma neurose. Manu, e o que você gostava de fazer assim que chegava na escola e no horário do recreio? Apanhar. Eu chegava em casa, era para apanhar.
Eu sempre tinha aprontado alguma coisa na escola. Então, eu sempre chegava em casa, ou tinha uma bronca, quando eu era criança eu apanhava, mas quando eu fiquei mais velha, era sempre uma crítica, sempre uma bronca. Então, a coisa que eu mais gostava de fazer era levar bronca. Não, legal, a hora que você chegava da escola, mas quando você chegava na escola, o que você gostava de fazer primeiro? Matar aula na diretoria. Matar a aula? Adorava matar aula. O que que eu descobri? Eu descobri que se eu matasse aula na diretoria, ninguém me mandaria para a diretoria. Então, Hum, eu antecipava o fluxo. Eu ia para a diretoria, alugar a diretora e matar a aula. Então, eu ia para lá reclamar da qualidade dos livros, ia para lá ai, ai. reclamar da qualidade das coisas, ficava puxando assunto, tomando café, levando bronca e matava a Uhum, aula. uhum. E você se arrepende dessa sua atitude? Como é que foi? Nem um pouco, devia ter matado mais aula. Uhum. Não deveria ter estudado? Não, eu estudava, essa é a questão. É, eu fazia uma separação muito Então grande entre explica direito esse negócio de matar a aula, porque justo. pode ter uma interpretação aí. Eu estudava, sempre gostei muito de estudar, mas eu não gostava de estar em aula. Então, o que que eu fazia? Eu matava a aula na diretoria, porque Tá. lá eu era exposta a outras coisas. Então, assim, foi matando aula na diretoria que eu descobri que tinha o livro da Olga Benário, que eu fui ler o Encontro Marcado. Eu fui, entendeu? Eu conectava as coisas matando aula. Por exemplo, eu matava aula na biblioteca. A biblioteca Tá. mata a aula lá. Então eu estava de alguma maneira me conectando com aquilo, mas não dentro da sala, Sim. entendeu? Mas assim, não é uma regra. Era o meu jeito de matar a aula. E no recreio? Eu recreio gostava de comer mesmo. Comia muito. Comer e arrumar problema. Arrumar expulsão, arrumar bronca. Arrumar bronca. Ô, Manu, e me fala uma coisa. Quando você acha que começou a se interessar pelo universo da educação corporativa? Interessante, eu nem sabia o que que é educação corporativa. Fui cair de gaiato nesse negócio. Porque assim, eu fiquei desempregado, fui trabalhar no call center, fui atender e vender. Disseram para mim que eu tinha que falar no telefone e que eu tinha que convencer as pessoas a comprar alguma coisa, que eu só ia descobrir no treinamento. Aí eu fiz o treinamento e entrei na operação para vender. E como eu te disse, eu sempre gostei de redação, sempre gostei de escrever e de falar. Então eu me senti assim muito bem. Encontrei minha vocação, que era falar no telefone, vender coisas e tramar o tempo todo. Aí fui para o treinamento. Quando eu fui para o treinamento, aí eu fui descobrir o que que era um cliente. Porque para mim sempre existiu educação. A educação é a educação. E a educação estava vinculada ao quê? À formação acadêmica e ao ensino tradicional. Foi lá no treinamento, aplicando o treinamento, que eu fui descobrir que existia essa outra dimensão. Mas para mim era assim, tem sempre alguém querendo aprender alguma coisa e alguém disponível para ensinar. Então essas duas coisas são educação. Ah, legal. Sim. Então Interessante. o marco foi isso, foi aplicar Uhum. treinamento e começar a ouvir as pessoas falando sobre isso e tentando entender o que que era isso, entendeu? Interessante que eu falei, eu estou pensando aqui comigo que você é a segunda pessoa que eu entrevisto que fala que teve experiências que te desenvolveram no call center, né? E esse universo do call center parece que ele desenvolve várias pontes nossas, né? Da comunicação, a ponte da negociação. É muito interessante esse canal para o primeiro emprego e desenvolvimento do jovem, né, Manu? O call center não foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei em banco, trabalhei em outras coisas antes de ir para o call center. Mas por que que eu gostei do call center? Porque o call center você pode ser a pessoa mais diferente do mundo, porque o que importa é o que você está falando no telefone. O importa é que você Uhum. está falando com a pessoa através de uma plataforma. Hoje a gente tem o atendimento digitalizado também. Então, o call center para mim foi um lugar interessante, porque eu conseguia driblar as minhas inseguranças pessoais com uma forma de manter o meu sustento muito tranquila para mim. Eu tinha que falar no telefone, eu tinha que falar com qualidade, não podia enganar o cliente, tinha que vender com qualidade, tinha que falar as palavras da forma como era instruída a falar. E aí eu comecei a perceber que dava para eu recriar a forma de falar. Porque eu nunca gostei de atender ligação do call center. Então, se eu não gostava de atender ligação do call center, eu não queria ser aquela ligação do call center que fizesse a pessoa também não gostar, entendeu? Aí eu Sim. comecei a aprender a modular a voz. Porque eu entendia que se fosse o ativo e eu modulasse a voz, eu comecei a testar coisas, Luciano. Eu modulava a voz, eu aumentava o tom,
eu comecei a perceber, e não tive um treinamento de técnicas de vendas profundo, só que eu percebi que as palavras, se elas fossem colocadas da maneira mais aderente ao contexto, a gente consegue convencer. E foi essa possibilidade de convencer que me deixou muito fascinada com esse lugar. Quer dizer, você se deixou encantar pelo lado da recriação e criação de situações, né? A gente começou o papo aqui falando do professor que deixava eu reescrever as matérias do jornal. Quando eu repeti propositalmente o segundo ano do ensino médio, porque eu arrumei uma confusão lá na escola e tudo mais, ficaram muito bravos comigo, eu fui fazer aula de redação de novo. E aí o professor ele passava uma prova diferente para mim. A turma fazia a escrita, a localização das premissas do texto. A minha prova era diferente, era para eu recriar o texto. Então, eu fui treinada para recriar o texto. Então, quando uma pessoa está falando uma coisa para mim, eu estou pensando o tempo todo em como esse texto ele pode ser recriado. Bacana, muito bom. E aí, como, aproveitando essa palavra, né, que você trouxe para nós, que é o recriar, você chegou a recriar sonhos e ambições e chegou até a atuação como consultora de aprendizagem e que hoje você é uma referência nessa profissão? Como que foi isso para você? Como você foi recriando sonhos e ambições e chegou hoje a ser uma consultora de referência na área de educação corporativa? É sempre importante dizer que eu tive o privilégio de ser treinada e desenvolvida por pessoas muito boas, por pessoas melhores do que eu, em tudo isso que você falou, isso aí. Fui exposta a várias oportunidades de errar e de ser treinada, de ser desenvolvida. A ambição de ser consultora não me bateu logo de cara, mesmo porque eu tinha uma referência de consultora muito além do que eu poderia ser, entendeu? Eu não me comparava com essa consultora, mas eu olhava para essa consultora como algo ideal, assim. Então, para mim, era uma ousadia, entendeu? Esses dias eu almocei com uma antiga gerente minha, Patrícia Mundim, que foi a primeira pessoa a falar para mim que eu teria, de repente, talento para ser consultora. Porque eu não tinha atinado para isso, porque, eu volto a dizer, eu tinha nessa consultora de aprendizagem alguém em altíssima conta, e tenho até hoje. É um padrão, assim, uma coisa quase inalcançável. Então, essa questão de ambicionar ser consultora, ela não aconteceu de pronto. Hoje eu dou risada quando eu pego algum projeto, que aí eu percebo que eu fui moldada, fui treinada por pessoas incríveis para hoje estar fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? E entregar um bom design. Eu sempre amei ser design. Então, eu estava muito preocupada em criar uma experiência para quem vai assistir uma aula, um treinamento, que fosse importante. Mas tinham pessoas iluminadas por trás, olhando para esse trabalho que eu fazia e me ajudando. E hoje eu estou conseguindo conectar os pontos, entendeu? Bacana. E é muito legal isso que você trouxe de pessoas que te desenvolveram, né? Que ajudaram você a olhar caminhos, escolher caminhos e também ter outras perspectivas. Mas certamente em algum momento você teve confronto com essas pessoas, né? Como que você vê essa questão do confronto, mesmo essas pessoas te ajudando a chegar a ser uma profissional como você é hoje? Como você vê essa questão do confronto e como você diria para os nossos jovens como explorar essa questão do confronto? Porque ele existe a todo momento, né? Mas temos que ter um certo cuidado para não se tornar algo que venha contra nós mesmos, né? Que barre caminhos, que crie obstáculos que podem se tornar intransponíveis. Como que você passaria essa mensagem para os jovens? Para quem está me ouvindo aí com 15, 16 anos, não deve conhecer, ou se conhece, enfim, a banda Patufu, né? Tem uma música que fala que as brigas que eu perdi, essa sim eu nunca esqueci. Então, assim, para todas as pessoas que eu perdi, digamos que é uma forma de falar, mas para todas as pessoas que confrontaram e me apresentaram uma perspectiva diversa da minha, são todas minhas amigas hoje. Raríssimas exceções. Eu aprendi muito mais com essas pessoas que divergiam de mim do que com as que concordavam comigo. E eu sempre gosto de dizer que eu tive o privilégio de ser desenvolvida por pessoas tecnicamente muito boas e com valores, porque isso me ajudou a dosar um pouco a Sim. força. E assim,
Para essas pessoas hoje que estão ouvindo a gente aí, valorize esses confrontos, porque eles são importantes para o nosso crescimento. As pessoas que não concordaram comigo são as principais responsáveis pelo meu desenvolvimento e as que confrontam até hoje. Estou falando que eu sou confrontada o dia todo, sou confrontada pelo cliente, sou confrontada pelo designer, sou confrontada pelo cliente interno. Não dá para viver num mundo em que tudo concorda. A gente precisa confrontar, de alguma maneira, entender que isso é um conflito, sabe? Mais intenso do que esse confronto. Ele é saudável, ele é saudável. E é também importante ressaltar que muitas vezes o confronto ele chega a ser maior com a gente mesmo, né? Nós com nós mesmos, nas nossas dúvidas e confusões, são os maiores confrontos, eu acredito que podem ser. E assim, trabalhando como designer, eu me peguei várias vezes competindo comigo. Eu não estava competindo com a outra pessoa. Eu estava focada, tão focada no que eu estava fazendo e no que eu estava aprendendo, que a minha luta era comigo. E eu acredito que até hoje é. Até hoje é. Por exemplo, quando eu erro, e eu erro sempre, e às vezes eu erro muito, eu erro menos, eu penso, puxa vida, por que que eu não vi isso? Por que eu não... Entendeu? Por que que eu não vi isso? Não é assim, por que que fulano não me falou? É por que que eu não vi isso antes? Caramba, eu preciso arrumar, entendeu? E às vezes passa, porque a gente é ser humano, e hoje eu gosto de brincar, a frase que eu gosto de dizer é que eu não abro mão do meu direito inalienável de não ter que saber tudo. Porque na medida em que você vira oráculo também, aí você deixa de se desenvolver, né? E se torna uma completa idiota. Sim, Então, eu tem competi razão, comigo. concordo com você. Manu, fala um pouquinho, por favor, dos cursos que você já fez, faculdade, e de repente pode ter um aí no meio do caminho que na hora que você foi cursar, você até pensou assim, nossa, para que que eu estou fazendo esse curso? Ou por que aprendendo essa matéria? E de repente as coisas podem ter se conectado de alguma forma. Conta um pouco para nós essa sua jornada entre cursos, faculdade, etc. Eu fiz um curso com 15 anos, que eu nem imaginava que eu ia trabalhar no call center. Eu fiz um curso de atendimento grátis, que acontecia lá no Socorro, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. Eu fiz um curso com um pessoal que veio de vários lugares. E sempre era assim, era um curso que alguém indicava. Geralmente eram as amigas da minha mãe que faziam unha. Ai, fulana vai, o filho vai, você vai também. Aí eu ia. Então, assim, esse curso de call center foi muito interessante de atendimento que eu fiz. Eu não imaginava para que que serviria. Na faculdade de filosofia, eu fiz um curso sobre loucura, loucura à luz do cinema e literatura. Não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava pensando em fazer da minha vida, mas eu fiz esse curso. E se eu disser que isso rendeu o prefácio do primeiro livro, ou o primeiro capítulo do primeiro livro. É, Bom, curso que eu já fiz que não tinha nada a ver. A gente fez aquele curso de. A gente estava fazendo junto aquele curso para fazer coisas com madeira, lembra? lembro. De autômatos. Autômatos. Sim. Esse curso que a gente fez do autômatos achei interessante. Não tinha muito a ver com o que a gente estava fazendo, mas achei bem interessante. Mas tem tudo que a gente aprende, né? Tudo que a gente é exposto ou exposta. De alguma maneira a gente consegue conectar os pontos. Curso de marketing digital. Às vezes eu fico vendo a minha irmã falando de marketing digital, assim, entendeu? É um negócio que eu não faço, tá? Mas são coisas que a gente pode depois usar no que a gente vai empreender. E hoje eu sou consultora educacional, mas eu fiz direito. Sou bacharel em direito, entendeu? Aí quando você explica para uma pessoa que você ganha a vida de uma forma e você estudou para outra coisa, dá um nó também, né? O que que o direito tem a ver com a educação corporativa? Ué, muito. Tudo é contrato. Quase tudo. Tudo é contrato. Sim, Entendeu? Curso de muito bom. podcast que nós fizemos com o Pet, lembra? A gente foi Verdade, fazer aquele curso de podcast, a gente nem tinha imaginado que a gente ia gravar podcast para a Lanto, e a gente estava lá fazendo o curso de podcast lá na Paulista. verdade. É, tem um curso também no Sebrae que eu fiz. Aliás, eu fiz vários no Sebrae, né? Você não participou na época porque você não conseguia no horário, mas tudo teve convergência depois, né? Tudo você fala, nossa, que bom que eu estudei sobre isso, que bom que eu vi essa matéria. É, tem muita coisa legal que a gente acaba aprendendo, na hora não vê a utilidade naquela hora, mas depois tudo se encaixa, né? Tudo tem utilidade. Sim, Muito bom. sim. Até curso de micro-ondas já fiz, mano. Como usar Para mexer micro-ondas. no micro-ondas.
Ai, meu Deus do céu, Nesse gente. pode. Adoro. Manu, fala um pouquinho pra gente das pessoas que te ajudaram a desenvolver, não só família, família também, família, amigos, pessoas do trabalho, algumas frases que você se lembra que te marcaram, como que, de repente, esses pequenos momentos importantes podem ter te ajudado aí a se desenvolver ainda mais. Ah, Demarista gigante, hein? Eu vou certamente ser injusta com alguém. Mas eu tô falando com você, que é uma pessoa que me desenvolveu e desenvolve profissionalmente e familiar, e na família também. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito curiosa, sempre gostou muito de ler, então ela de alguma maneira incentivava isso em mim. Sempre dizia que o que a gente aprende ninguém pode tirar. Essa frase foi a que mais me marcou a infância toda. Olha, minha filha, pode tirar tudo de você, menos aquilo que você aprende. Então, isso é importante, foi importante para mim. Sim. Tive Silmara, que foi uma pessoa extremamente importante para o meu desenvolvimento em educação corporativa, e eu tive outras pessoas consultoras também que me ajudaram nessa jornada. A Val, eu vou dar uma ênfase ao nome da Val aqui, porque a Val representa muito para mim, a Valquíria Cabral. Ela foi a pessoa que me ajudou a não ser cancelada. Porque o que acontecia comigo? Tinha recebido muitas referências, muitas informações e muito treinamento e muito conhecimento técnico e comportamental. Só que a Val, ela estava numa vanguarda, assim como a Babi também, de inclusão, diversidade de acabar com a ideia de meritocracia que, na verdade, nunca existiu. E eu estava completamente viajando no rolê, entendeu? Então, a Val, ela mandou eu estudar, sabe? Vai estudar isso aqui, vai procurar saber. Então, a Val teve uma importância tão grande. Às vezes eu estou escrevendo, eu estou pensando, tô me exprimindo, eu estou lembrando das palavras da Val. Então, a Val foi uma pessoa extremamente importante para mim e ela conseguiu tangibilizar para mim que o sentimento, externar o sentimento não é fraqueza, é grandeza. Eu não externava aquilo que eu sentia, era muito mais o que eu pensava. Se você fizesse qualquer teste comigo, ia dar 1 milhão pensamento, 1 milhão, 1 milhão a menos de sentimento. A Val conseguiu trabalhar isso em mim, então eu sou muito grata a ela. Mas, gente, falei de Sil, falei de Val, falei de você, falei, enfim, da minha mãe. Mas tem muita gente. Designers que eu trabalho, que eu já trabalhei. Eu aprendo com um monte de gente, aprendo com a Amanda, aprendo com o Naito, aprendo com a Jéssica, e aprendo com todo mundo. Sempre alguém tem algo bom e interessante e provocador para trazer para nós, né, Manu? Isso é bom. É Sim, sempre bom estar com os ouvidos atentos, né? sim. E quais são as qualidades que você lista para nós que você acredita que são fundamentais para a pessoa ser uma consultora de aprendizagem? Consultora de aprendizagem. Uma vez eu eu resumi isso como um sacerdote, quer dizer, mas atualizando essa fala minha, é vocação, é vocação para garantir que o combinado está sendo cumprido. Uma vocação para ficar nos bastidores. Essa é a grande virada do design instrucional, da pessoa que desenha experiências de aprendizagem, treinamentos e aulas, e a pessoa consultora. Você precisa estar apaixonado e apaixonada por detalhes e ficar muito feliz em estar nos bastidores para que o cliente brilhe, para que o design instrucional tenha ferramentas para brilhar. Muito bom. Tem uma foto que eu vou colocar no nosso terceiro livro, com certeza, que é uma foto que eu tirei junto com a Sil, assim, e eu tava super orgulhosa do nosso case, assim, com a mãozinha, assim, e a Sil tava atrás, assim, meio... Aquela foto resume o que é ser uma pessoa consultora de aprendizagem. Toda aquela trama tinha sido engendrada com a Sil, mas ela foi plácida em deixar design, autonomia e forte na frente. Então, assim, uma habilidade do consultor, um skill do consultor, pensamento analítico, ser criativo, disciplinado, correr com gerente de projetos também, conseguir conciliar qualidade, detalhismo e prazo, ser uma pessoa extremamente focada na experiência do cliente, ter uma boa interlocução com o cliente, reconhecer quando erra, porque não existe super consultor que não erra, isso aí a equipe percebe. Humildade, né, também, e uma vontade de ousar. E também não cortar a onda do designer. Consultor que sai cortando a onda da pessoa designer é bem ruim. Já trabalhei assim, não é bom. É. Manu,
provavelmente terão pessoas aqui ouvindo o nosso podcast que não sabem o que é ser consultor de aprendizagem e também não sabem o que é ser um designer de aprendizagem. Será que você poderia explicitar para nós esses dois papéis e as principais diferenças entre eles? Design de aprendizagem é a pessoa que olha para um assunto, para um tema, e pensa e cria uma forma mais palatável, alinhada com algum tipo de interesse, geralmente de uma empresa ou de uma organização, e torna esse conteúdo mais acessível, mais prazeroso, mais interessante, mais engajador para quem aprende. Vou dar um exemplo para quem estiver assistindo a gente e for aluno, ensino médio, fundamental. Seguinte, imagina que tem um texto dentro de uma apostila explicando um determinado procedimento. Está lá na apostila. O que a pessoa de design instrucional faz? Ela lê aquilo e pensa na cabecinha dela em como aquele assunto poderia ser melhor explicado através de vídeos, atividades, quiz, entende? O design instrucional, ele não precisa dominar o assunto. Ele tem que saber como transformar aquela coisa, aquele conteúdo que geralmente é mais denso, complexo, às vezes chato, em algo que faça com que as pessoas queiram continuar consumindo, assistindo, fazendo, lendo, etc. Consultor de aprendizagem é a pessoa que vai elaborar, que vai fazer uma imersão, ou seja, vai se aproximar do que o cliente está querendo, vai capturar esse pedido, aglutinar, vai inserir esse desejo, vai pegar esse desejo do cliente e tangibilizar, ou seja, materializar em uma solução de aprendizagem. O que é uma solução de aprendizagem? É um documento que contém os desejos e expectativas do cliente e como essa experiência de aprendizagem vai acontecer. Se fosse um filme, a solução de aprendizagem seria o roteiro, porque vai ajudar a erguer a aula. E qual que é a diferença do design instrucional para o consultor de aprendizagem? O design instrucional vai ser a pessoa que vai erguer a experiência, vai criar a experiência. O consultor de aprendizagem vai apoiar o design instrucional para que ele consiga fazer com que os objetos, as coisas, o que foi de treinamento que foi elaborado, tenha convergência com a solução de aprendizagem. Eu gostei da analogia com o filme, Manu. Eu acho que se a gente fosse transportar para o universo do cinema, é como se a solução educacional fosse sim o roteiro, o design instrucional, de repente, o contra-regra, e o consultor de aprendizagem é o diretor do filme, né? Mais ou menos Isso, nessa isso. conexão. E o protagonista do filme é o cliente, é o aluno que aprende, é a pessoa que vai consumir aquela experiência. Então, é muito interessante perceber isso, e para se tornar um consultor de aprendizagem, é importante ter essa musculatura para conseguir conectar desejos, expectativas, realidade do negócio, porque tem também, às vezes o cliente tem uma expectativa e um desejo, e quando você vai lá e faz uma imersão, que a gente fala imersão, a gente percebe que existem outros desejos, outras expectativas, um cenário às vezes diverso, e aí o consultor ele tem que conseguir conectar os pontos. Sim. Então, para Só treinar, fazendo um parênteses, de repente, na imersão, né? A imersão é quando o cliente traz uma necessidade e você vai até o lugar, até as pessoas que são as chaves para construir essa solução e imerge no ambiente delas, nas situações delas, para ver o que de fato acontece, certo? exato. E aí a gente volta no que a gente estava falando sobre quais cursos, o que fazer, não sei o quê. Consultor de aprendizagem, ele vai acabar lançando mão de tudo aquilo que ele foi exposto a vida toda. A primeira entrega que eu fiz, junto com a minha consultora, que a gente conseguiu um prêmio, era sobre um assunto que sempre eu gostei, arte.
Então, a capacidade de combinar. Até o Murilo Gun que fala de. O Murilo Gun, que lembrei da Val, eu adoro combinatividade, Murilo Gun. Você combinar as coisas. Essa capacidade de combinar elementos são importantes. Então, você aí que está ouvindo a gente, que gosta muito de assistir filme, gosta muito de maratonar séries, que gosta de jogar videogame, que gosta de participar do teatro, que é bom de matemática, não sei o quê, pessoa, tá tudo aí. O consultor, ele vai conectar os pontos, usando tudo que ele aprendeu a vida toda, o que ele Uhum. acabou de aprender com alguém ou com alguma experiência que ele foi exposto ou exposta. E aí ele aprende as metodologias educacionais e consegue usar essas metodologias, essas ferramentas para ajudar nessa construção também, né, mano? Exato. E tem uma coisa que eu sempre falava para as pessoas designers: a gente não decora a metodologia. A gente só busca a metodologia, a ferramenta metodológica que melhor se amolda àquele cenário. Então não precisa decorar, porque quando você decora também fica uma coisa. Não é sofisticado decorar, nada. É Uhum. internalizar, Sim, é perceber como que isso se conecta. Então você pode ter uma colinha para você ver a ferramenta metodológica que você vai usar, não tem problema. é verdade. E se alguém quiser, de repente, uma dica de curso ou faculdade que pode ajudar a aprimorar esse conhecimento sobre ferramentas metodológicas educacionais, você tem a pedagogia, você tem cursos voltados para andragogia, né, Manu? Andragogia é educação de adultos, voltado para educação de adultos. Então, fica essas referências aí para quem se interessar, né? Sim, com certeza. Muito bom. Manu, agora conta para nós. Se a pessoa quiser se conectar com as tendências, se manter atualizada, para. Porque todo esse universo da educação corporativa nos cobra a atualização, Uhum. conexão com as tendências e o que os clientes estão olhando, o que, que o mercado está valorizando em matéria de ferramentas, em matéria de método. O que que você recomenda para quem não tem tanto dinheiro, né? Porque às vezes você precisa de uma grana aí para se manter atualizado, atualizada. Mas o que que você recomenda assim no dia a dia? O que que a pessoa pode pesquisar? O que que ela pode, algumas referências que você tem que você poderia deixar aqui para nós? Aí você está falando de cursos, você está falando de habilidades. Atualizar no sentido assim das tendências, pegar as atualizações desse mercado, da educação corporativa. O que que você Tá. recomenda? Eu posso falar um pouquinho sobre algumas habilidades, porque as ferramentas vão ser várias. E as ferramentas de autoria, elas estão disponíveis e elas geralmente elas aparecem anunciadas nas oportunidades e vagas. Mas o que é interessante é pensar nas habilidades que o corporativo tem mais percebido como diferencial. Tem um panorama de 2023 e um até 2027. Tem, até 2023, qual que era a onda? Pensamento analítico, pensamento criativo, flexibilidade, agilidade, autoconsciência, motivação, curiosidade aparece muito, confiabilidade, atenção aos detalhes, escutativa, empatia, que é essa habilidade de sentir o que a pessoa, de se colocar no lugar da outra pessoa. Mas, para 2027, até 2027, de novo aparece o pensamento criativo e analítico. Então, quão criativo a gente consegue ser exposto ou exposta a uma situação de escassez de recursos? Como é que a gente trabalha com menos, sabe? Uhum. Aprendizagem contínua, aprender a aprender, isso aqui não é de agora. A capacidade de aprender algo, assimilar esse aprendizado de forma consciente e conseguir implementar isso num problema posterior. Outro que eu sinalizo aqui é IA e Big Data. Isso aqui é interessante porque a gente está trabalhando muito com inteligência artificial e também como que essa questão dos dados vem, então Big Data e IA. Autoconsciência, de novo, essa questão de você se compreender, de você, por isso que eu falei da Val, que a Val me mandou, vai se tratar e entender quem você é. E é sobre Sim. isso. Gestão de talentos, como é que a gente trabalha os talentos, mantém as pessoas certas nos lugares certos. Não é sobre contratar pessoas. Uma coisa que eu aprendi com um professor no passado. Das 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, entenda que tem uma grande parte delas que não querem trabalhar para você. Elas querem trabalhar com você. Essa questão de se conectar a outras pessoas. A nossa capacidade de conectar saberes. E também a questão aqui do
da questão de flexibilidade, agilidade e atendimento ao cliente. Olha que interessante, para 2027, atendimento ao cliente. A gente está vivendo um momento especial, humano, em relação ao serviço, né? A entrega de serviços, experiências, não sei o quê. Essa questão de prestar atenção no atendimento ao cliente também é muito interessante, porque a gente está começando a entrar numa onda de analisar, a gente já está há muito tempo nela, na verdade, a jornada do cliente com as marcas, com os produtos, etc. E que conselho você deixaria aqui nesse podcast para os jovens que estão te escutando agora? É que jovem que estiver me ouvindo não vai querer saber de conselho, mas é uma fase que tudo parece muito, muito, absurdamente muito. Tudo é muito. A cobrança familiar é muita, a cobrança na escola é muita, uma sensação de estar o tempo todo sendo pressionada para fazer alguma coisa da nossa vida, só que a vida está acontecendo. E de alguma forma, a gente vai acabar sempre encontrando um caminho. Então, aproveitar as experiências de aprendizado que não são, às vezes, formais, isso é importante. Não, a aprendizagem ela não se dá só de um jeito formal. A aprendizagem é o tempo todo. Como que a gente conscientemente se aproxima das pessoas e dos fenômenos e aprende com isso. De alguma forma, tentar mapear aquilo que você gosta de fazer. Eu sempre gostei de falar e de escrever. Aí eu fui encontrar alguma forma, ou essa coisa me encontrou, de falar e de escrever. É disso que eu vivo hoje, de falar e de escrever. E eu tinha uma pressão interna muito grande, aí, de repente, fica a dica. Nunca fui muito boa em matemática. E tá tudo bem. A gente tem que aprender a fazer as contas básicas e se aproximar de alguma forma dos cálculos, no meu caso era o cálculo, mas tá tudo bem não saber tudo, sabe? Tá tudo bem não ter passado de primeira no vestibular. Não era para ter passado de primeira no vestibular, mas você vai passar na segunda ou na terceira. Não precisa competir. Ah, alguém na minha família passou no vestibular de primeiro. Tá tudo ótimo para essa pessoa, mas você é diferente, entendeu? A gente ser menos cruel com a gente, sabe, nessa fase. Pega mais leve, né, Manu? É mais leve, porque assim, não deixa as pessoas pegarem as frustrações delas e jogarem para cima de você. Por exemplo, a pessoa nunca fez uma faculdade na sua vida, uma universidade pública, e vem falar para você que você tem que fazer uma universidade pública. Deixa essa pessoa lidar com o problema dela não ter ingressado numa faculdade pública. Entendeu? Deixa ela se tratar. Você vai fazer aquilo dentro das suas possibilidades, sempre tentando melhorar, mas tirar um pouco esse peso, sabe? Manu, agradeço muito a participação nesse podcast, foi maravilhoso. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem, seja jovem, seja mais velho, seja mais novo, vão curtir, porque a gente lembra de momentos importantes da nossa vida e quem ainda não vivenciou costuma imaginar como pode ser o futuro dessa pessoa, né? E eu queria saber se você pode deixar os seus contatos aqui. Alguma dica para o pessoal de Sim. leitura ou de curso, ou o seu contato mesmo, né? O que você puder deixar para nós. Dê uma olhada que Sebrae tem vários cursos na internet. Sebrae, joga lá no Google Sebrae. Tem cursos bem interessantes, ágeis, alguns com certificado, outros não, mas tá ali. Fundação Getúlio Vargas também oferece vários cursos gratuitos. A USP também oferece vários cursos gratuitos e cursos online também. Sim. E é bacana porque são assuntos bem interessantes, desde economia doméstica até IA, e, enfim, vários assuntos muito bacanas. Empreendedorismo também tem disponível, então é bem bacana. E os contatos, Emanuele Cristiane Nogueira no LinkedIn, estou pelo Instagram também, Facebook, mas mais no LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar lá. Chamava um cafezinho virtual, adoro. Muito bom. Muito obrigada, Manu. Obrigada a Foi você, Luciana, ótimo. pelo convite. Um salve aí para quem está ouvindo a gente. Um salve. E esse é mais um episódio da série Como Cheguei Até Aqui, uma série de entrevistas incríveis para contribuir com o desenvolvimento dos nossos jovens. Acompanhe a Lantern nas redes sociais e no Spotify e até logo.